Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a Voyager, mais especificamente ao sexto episódio da terceira temporada intitulado Lembranças. Gente, esse é um episódio interessante, tá? É um episódio bacana, ele trabalha história, ele trabalha questões de genocídio, de holocausto, né? Ele trabalha as questões da primeira diretriz, né? Da aplicação ou não da primeira diretriz, né? Então é um episódio que ele vai bem por essa vibe, né? Mas vamos falar um pouquinho do plot para a gente poder entender, né? A Enterprise se depara, né, com uma espécie chamada Erananos, né? Enaranos, perdão, né? Enaranos. Se depara com essa espécie aí, os Enaranos, né? E dá uma caroninha para eles, né? Para o planeta deles, né? Que eles estão indo para o sistema deles, né? E a Voyager, né? Dá essa carona para eles no caso, né? Essa espécie parece ser uma espécie bem pacífica, né? Bem hedonista, né? De costumes muito refinados, né? Mas ela tem dons telepáticos, né? E aí eles meio que não invadem muito a cabeça dos outros, né? Eles se preocupam com essa coisa de violar a privacidade das pessoas, né, com a telepatia, né? Então parece ser, né, o povo mais politicamente correto do mundo, né, no caso, né? E nesse meio tempo aí, né, a B'Elanna Torres ela tá tendo uns sonhos, né, de que ela é uma mulher chamada Corena, né, que tem uma amante, tem um namorado, né, e esses sonhos, né, ela tem um romance bem tórrido com esse namorado dela, né, e ela vai tendo esses sonhos, né, e esses sonhos estão provocando, como é que a gente pode dizer, um problema, né, na cabeça dela, né, vão ter que ser reprimidos pelo doutor, né? Ela vai descobrir que esses sonhos, na verdade, eles estão sendo de uma certa forma induzidos, né, por essa telepatia dos Enaranos aí no caso, né? Só que ela ainda não sabe quem está fazendo isso, né? Só que apesar desses sonhos, né, provocarem na cabeça dela uma, vamos dizer assim, provocarem danos no cérebro, né, que podem inclusive ser reversíveis, né, no caso, né, mas que é bom você não ficar ferrando a tua cabeça toda hora por causa de sonho, né, o doutor vai colocar um inibidor, né, de memória, né, na cabeça dela, né, aqui na cabeça dela, né, para inibir os implantes de memória que estão sendo colocados na cabeça dela pelos enaranos, mas ela ainda não sabe quem está fazendo isso, né. E à medida que ela vai sonhando, né, a experiência dos sonhos é muito real, tá? E à medida que ela vai sonhando, é como se ela estivesse tivesse num rolo romance, estivesse uma novela, né? Os sonhos são capítulos, né? E aos poucos ela vai descobrindo, né, que aquele amor que ela tem por aquele cara, né, é um amor proibido, né? Ela tem um pai, né, que rechaça aquele amor, né, que ela tem, esse caso que ela tem com esse cara, né? E com o tempo ela vai descobrindo que esse cara pertence a um grupo social que é diferente do grupo social dela. O grupo social dela é um grupo social hegemônico, né, que abraça a tecnologia, né, que abraça os avanços da ciência, enquanto o outro grupo não abraça a tecnologia, não abraça os avanços da ciência, né, e é visto com um certo preconceito pelo grupo hegemônico dela, né, no caso, né. E aí você tem essa coisa meio Romeu e Julieta aí de cada um ser de um grupo social diferente, de dois grupos que, vamos dizer assim, não se entendem muito bem. O grande problema é que o grupo ao qual ela fazia parte, né, estava querendo fazer um processo mesmo de limpeza étnica, né, vamos dizer, né, um processo mesmo de extermínio, né, desse grupo, né, do namorado dela no caso, né, eles faziam uma lavagem cerebral, eles falavam, não, eles são caras que não abraçam a tecnologia, então eles acabam espalhando doenças, né, então nós vamos pegar todo mundo e levar para uma cidade bem longe, entendeu, para eles viverem do jeito que eles querem, coisa e tal, né. Mas na verdade nada disso estava acontecendo. Né? Os caras estavam sendo separados mesmo da sociedade deles para serem exterminados mesmo. Né? Quer dizer, qualquer semelhança, né, entre a Alemanha nazista, os campos de concentração e os extermínios de judeus não é mera coincidência. Né? Então a gente está vendo essa situação aí, né, no caso, né, a nossa Corena acaba meio que sendo influenciada pelo pai, né, a acreditar, né, que esses caras, né, estavam realmente da espécie, vamos dizer assim, do grupo social do namorado dela, estavam sendo um estorro para a sociedade, ela vai começar a defender, né, a
execução desses caras, né, no caso, né? E depois ela vai, inclusive, na maior cara de pau, falar para as crianças, né, depois que eles exterminam todo esse grupo social, né, que esse grupo social acabou, né, se destruindo, né, pelo estilo de vida deles, né? Então uma lavagem cerebral completa, né? A coisa mesmo de você varrer a sujeira para debaixo do tapete, né? A coisa mesmo de você, de todo mundo esquecer, né? O Holocausto, esquecer um genocídio, né? E varrer essa sujeira para debaixo do tapete, né? E aí B'Elanna, né? Ela fica sabendo dessas coisas, por quê? Porque a moça, que é a coreana, realmente já é uma senhora idosa, que é ela que está colocando esses implantes de memória na cabeça da B'Elanna, né? Para que essa coisa não seja esquecida, né? Porque essa sociedade, né, dos Enaranos está realmente apagando, né, literalmente esse passado, né, no caso, né, o que pode propiciar, né, que você tenha erros como esse no futuro novamente, né, por isso que esses erros têm que ser divulgados, né, é sempre aquela frase do Peter Burke, né, o historiador, né, a função do historiador é lembrar, né, tudo aquilo que as pessoas fazem questão de se esquecerem. Então a B'Elanna, ela tá meio que, né, fazendo essa função de historiador aí, né, quando ela descobre, né, que é a Borena que está fazendo, né, esses implantes na cabeça dela, né, ela percebe também que essa senhora Borena, ela vai acabar sendo assassinada, né, por causa disso, né, e aí ela vai chegar numa festa lá que tá os oficiais da federação e os Enaranos todinhos, né, e começa a acusar, né, o chefe dos Enaranos lá, que inclusive era o pai da Borena no caso, né, e vai dizer, né, que não, que vocês são os assassinos, que vocês fizeram isso, que vocês fizeram aquilo, que vocês fizeram aquilo outro, né, só que ninguém quis acreditar muito não, os Enaranos realmente, né, taparam os olhos para esse holocausto, para esse genocídio, né, eles tapam os olhos mesmo, né. A Janeway vai dar um esporro nela, né? Porque a Janeway olha para aquela situação toda, né? E a gente pensa que a Janeway vai dar um esporro nela, na verdade, né? Porque a B'Elanna não tem prova de nada, né? E aí a Janeway chega e fala, olha, eu tô acreditando em você, mas é o tal negócio, né? Não tem indício nenhum dessas coisas, entendeu? O doutor fez uma série de exames em você, não tem como ter um indício de provar de que isso é verdade, coisa e tal, né? E outra coisa também, a gente não tem jurisdição aqui, e eles fizeram questão de se esquecer. Então a gente não tem muito o que fazer, a gente não sabe, evocando a primeira diretriz mesmo. A B'Elanna, pô, mas pode acontecer um holocausto desse de novo se essa coisa não for lembrada, coisa e tal, né? Ela é a B'Elanna, mas aí o que eu posso fazer, né? É a primeira diretriz, entendeu? A gente não tem autoridade sobre isso, não é a gente que tem que dizer como eles têm que se comportar ou não. Eles optaram por esquecer. Como é que a gente vai chegar lá e falar que agora eles têm que se lembrar, entendeu? E ficou essa situação. Quer dizer, o filme ele caminhava para um desfecho altamente sombrio, né? Para um desfecho realmente, né, muito complicado. Até porque a gente sabe, né, que vai ter gente, né, que teve antepassados, parentes, né, que foram vítimas, né, desse genocídio de uma certa forma e que estão assistindo a série, né? Então o episódio terminar nesse clima de derrota tão grande não dava, né? Então o que Janeway fez? Ó, o pessoal tá indo embora lá, né? Se você tá empacotando as coisas, né? Os Enaranos, se você quiser lá bater um papo com um deles, tu vai, né? Aí a B'Elanna, obrigado, capitão, e foi, né? E aí ela chega para uma dessas Enaranas, né? E fala, né? Eu quero, né? Compartilhar minhas experiências com você, né? Para ficar realmente, né? Depois de muito conversar com a Enarana, né? Que a Enarana não estava nem querendo ver a B'Elanna Torres nem pintada de ouro na frente dela, né? Obviamente, né? Mas aí, aquela coisa, né? Conveniência de roteiro, né? A B'Elanna lá com um jeitinho começou a conversar com ela foi começando a entrar na conversa da B'Elanna, né? E aí ela faz, né, o elo lá telepático, né, no final do episódio com a B'Elanna para rever, né, as experiências que a B'Elanna passou, né, com a Borena no caso, né, com as experiências da Borena no caso. Eu esqueci o nome agora, é Borena, acho que é Borena o nome dela, né? Então é isso, gente. É um episódio interessante, tá? É um episódio que está abordando realmente essa coisa de extermínio, de holocausto, essa coisa da aplicabilidade ou não da primeira diretriz, né? E aí você questiona realmente, né, se nessas horas a gente tem que respeitar a primeira diretriz ou não, né? Primeira diretriz que eu já falei aqui, que é muito importante dela ser seguida, né? Mas aí são episódios que testam esses limites, né, que forçam uma barra aí, né, em cima da primeira diretriz, justamente para provocar esses questionamentos, essas discussões, né, até que ponto, né,
A Voyager, obviamente, ela não tinha como interferir nisso, né? Ela não só não tinha como interferir, como ela não podia também interferir, né? E aí fica aquela coisa, né? Tá bom, então esse povo aí que parece ser um povo tão desenvolvido, um povo tão pacífico, coisa e tal, né? Tem essa mácula no passado, né? E vai ficar por isso mesmo, entendeu? Vai ficar por isso mesmo. E quem é que pode consertar isso? Quem pode consertar isso é esse próprio povo que está provocando essa mácula, né? Ele que tem que rever seus conceitos, né? Quando essa menina recebe, vamos dizer assim, acessa essa memória, né? Da Borena na Belana Torres, né, ela vai ser o fio de esperança aí do final do episódio, né, de que essa sociedade possa, né, rever os seus erros do passado, né, e ela poder se restaurar, né. Mas isso aí é uma coisa que você deixa para o espectador, né, imaginar, né, além dos limites do episódio, né, além do campo diegético do episódio, né, como a gente costuma dizer, né. Tá bom, gente, então vamos ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? batataespacial.com.br, tá, gente? Que é o meu site lá, que eu falo sobre cinema, que eu falo sobre séries de televisão, que eu escrevo poesia, que eu faço conto, que eu tenho minha coleção de postais antigos. Vai lá, né? Conhecer meu site lá, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal do Jair do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.